11 contra 11 para Cruzeiro e São Paulo. Times ideais das duas equipes nessa temporada. Agora no De Placa. Bora! Esse é bom. Na tela para vocês a gente começa no gol com Cássio versus Rafael. Importante antes que a galera comece a argumentar aí no chat. Ah, mas tal jogador não vai começar. Times ideais para a temporada, tá? Porque não dá pra gente ter a perspectiva de quais serão os titulares amanhã. E a gente vai imaginar o que deverá ser a temporada de cada um, né? Perfeito. Times ideais. E aí, Cássio ou Rafael, na opinião de vocês, hein? O Rafael vem da melhor temporada da vida dele, até chegando à seleção com o Dorival Júnior, e o Cássio não foi, evidentemente, a melhor temporada, mas teve essa mudança. Mas se eu fosse escolher um cara hoje pro gol, ainda seria o Cássio. Cássio, um voto do Mauro Betti, hein, aí, Gi? É difícil, né? Porque o Cássio tem uma história gigantesca. Gigantesca, mas o Rafael também foi muito bem, chegou à seleção brasileira com algumas ressalvas. Complicado, viu? Complicado. Lembrando que o Diniz já deixou claro que não vai usar tanto o goleiro, porque o Cássio com os pés evoluiu, mas é evitável. O Cássio, nos últimos tempos, tem cometido erros assim bem... Vou deixar pro ídolo decidir, vou de Rafael. Aí, ó, um voto para cada, você já desempata no gol, ô Vitor Sérgio. Eu acho que se for considerar, né, a gente tá no começo da temporada, considerando mais o potencial do que, de fato, o momento, eu vou de Cássio. Acho que tem mais potencial, então eu vou de Cássio. 1-0 pro Cruzeiro, então. Cássio vence o duelo das balizas aí contra o Rafael. Vamos pra lateral. Lembrando que um dos maiores goleiros da história do Cruzeiro veio do São Paulo, que foi mal aproveitado, que era o Raul Plasma. Tem razão. Lateral direita, William versus Igor Vinícius. Vota primeiro agora, Vess. Pra mim, acho que tá fácil. É o William. Fez uma temporada muito boa. E o Igor Vinícius, acho que tem um potencial absurdo, mas não consegue sequência, né? Toda hora que engrena, para, machuca, sai do time. Então, vou de William sem pensar muito. 1-0, William. O William é fácil, o Igor Vinícius tem evoluído, mas o William também fez uma excelente temporada de nível de melhor jogador da posição brasileira, seleção brasileira, né? William. 3-0 William então, Gi? Sim, falando de grande zagueiro do Cruzeiro. 3-0 pro William, vence a lateral direita também, o Cruzeirão cabuloso. Vamos pra zaga. Fabrício Bruno, recém-chegado contra Arboleda. Grande duelo aqui, ó. E aí? Bom duelo. Gi, vota primeiro. Eu acho um duelo bem difícil. Talvez um dos mais difíceis que a gente vai ter. Sim. Putz. Eu vou de Fabrício Bruno. Eu vou de Arboleda só porque eu acho que não tem como... É muito equilibrado, claro. E aqui, para todos os duelos, a gente vai imaginar o que possa vir a ser a temporada. Fabrício Bruno tem a mudança de clube. A Arboleda, desse elenco, é o jogador que mais jogou com a camisa do São Paulo. Tem uma história muito bacana. E são dois zagueiros de muito bom nível. Mas eu vou dar uma empatada só para jogar de novo pro VSR. E aí, Vess? Então, para mim, acho que pelo mesmo princípio que eu votei no Cássio, eu voto no Arboleda aqui. Acho que o Arboleda, num geral, é mais zagueiro. Acho que Fabrício Bruno veio de uma temporada muito boa, apesar de ter terminado na reserva com o Felipe Luiz, mas acho que o Arboleda, num geral, nas condições ideais, eu acho que ele é mais zagueiro. Eu vou de Arboleda. A Arboleda que foi mantido para essa temporada aí no São Paulo, né? Havia possibilidade dele sair, mas ele segue no tricolor. Portanto, primeira vitória do São Paulo, 2-1 para o Cruzeiro. O Arboleda vence o duelo contra o Fabrício Bruno. Ainda na zaga, temos João Marcelo contra Alan Franco. Mauro Betting vota primeiro. Gostei do João Marcelo na temporada. O Alan Franco foi mais do que se imaginava. Diferentemente do duelo anterior aqui, dá uma quedinha de nível. Eu gosto do João Marcelo, não que eu desgoste do Alan Franco, mas assim, nada me inspira. Aliás, os clubes, inclusive, buscaram reforços exatamente para esse lado esquerdo da zaga. Eu vou de João Marcelo. E aí, Vess? Eu acho bem equilibrado. Acho que em termos de potencial ali, acho que vi mais coisa no geral do Alan Franco. Vou votar no Alan Franco porque acho que terminou a temporada, já que os dois considero no mundo ideal, os dois muito próximos, eu acho que ele terminou a temporada melhor. Vou de Alan Franco.
Gi desempata. Alan Franco foi um dos grandes destaques do São Paulo temporada passada. Exatamente. Também acho bem nivelado, assim, mas o Alan ele me surpreendeu mais, o de Alan Franco. Sim. Então São Paulo empata com sua dupla de zaga. Tá 2-2 então. Alan Franco ganha o duelo do João Marcelo. Muitos dos duelos aqui indo pro voto de desempate, hein? Mostrando equilíbrio enquanto, entre os dois elencos. Veremos. Vamos para a lateral esquerda agora. Enzo Dias, que acabou de chegar no São Paulo. São Paulo espera o Wendel, possivelmente pro meio do ano, né? Só checar um negócio contra aqui. Marlon. E aí, Gi? Então, é que o Enzo a gente tem que ver como vai sair no São Paulo. Ele passou por um momento de instabilidade na temporada passada no River. Então vou de Marlon. Um voto pro Marlon. E aí, Vess? Eu ainda quero ver como o Enzo vai se adaptar nessa função de lateral esquerdo. Ele também é zagueiro e tudo. Acho que o Marlon fez sei lá, até setembro, acho que até agosto o Marlon foi fantástico. Depois deu uma queda boa, como todo o time do Cruzeiro, mas hoje vi coisas melhores como lateral esquerdo do Marlon do que do Enzo Dias. Vou votar no Marlon. 2 votos pro Marlon. Seu voto aí só protocolar, o Mauro Betti. Tá bom, não ser 3-0, que eu acho que é demais, eu voto no Enzo Dias. 2-1 pro Marlon, então 3-2 pro Cruzeiro, que volta à frente. É muita convicção. Com os dois laterais do Cruzeiro vencendo os duelos, hein? Vamos pro meio de campo, bora pra volância. Com Romero contra Pablo Maia. E aí, ô Mauro Betti? Falando de jogadores longevos, é o caso do Romero no Cabuloso. O Pablo Maia, acho muito bom jogador. Veio de uma lesão séria. O São Paulo também caiu de produção com a saída dele, sobretudo da do Alisson. E voltando em bom nível, um duelo muito legal. Vejo o Pablo Maia com mais potencial que o Romero, mas o Romero é um esteio, que é da minha época. Não, já na minha época já não tem um antigo, né? Mas é um cara muito importante também pro Cruzeiro. Mas eu vou pelo um pouco mais talentoso, o Pablo Maia. Vesse. Também, acho que partindo do princípio principal que eu estou votando, que é potencial, né? Tudo funcionando, todo mundo à disposição, todo mundo jogando o seu máximo, eu acho que o máximo do Pablo Maia é maior, vou com ele. 2-0 Pablo Maia, seu voto, Gi? Também, acho bastante promissor. 3-0 então para Pablito Maia. São Paulo empata, tá 3-3, hein? Quem será que vai vencer esse 11 contra 11 aqui? Tô na dúvida. Mesmo. Ainda vamos chegar na parte ali estrelada dos dois times, né? Se é estrelado, então da Cruzeiro. Que é a parte do ataque. Eu não falei constelação, Mauro Betti. Calma. Tá. Embora o São Paulo tenha 5 estrelas em cima. Não, e tem as estrelas. E do Ademar Ferreira da Silva. Próximo desafio aí, próximo confronto. Ainda na volância, rapaz. Opa. Matheus Henrique e Alisson começa a VS. Então, se fosse considerar momento, era muito Alisson. Como eu estou votando aqui com os dois jogando no seu máximo, eu acho que o máximo do Matheus Henrique é maior, vou votar nele. É que o Alisson tá voltando da lesão também, né? Até pro momento fica difícil de repente votar nele. Não, o momento que eu digo é na temporada passada. Enquanto o Alisson jogou, o Alisson era o melhor jogador do São Paulo. Não era o melhor jogador era o melhor jogador do São Paulo. Outra lei do ex, todas as coisas. E aí, mas em termos de máximo, eu acho que o do Matheus Henrique é maior, vou votar nele. O São Paulo se desfez em campo sem o Alisson. Acho que isso fala muito do trabalho dele ali no meio campo, então pra mim é Alisson. Desempata, Mauro Betti. Sai do muro, Mauro Betti. Tá 1-1? Tá 1-1. Eu achei que era 2 votos. Aí eu falei, pior ainda, o Mauro Betti não vai poder atacar. Cara, assim, eu vou com o Matheus Henrique, eu acho que tem mais potencial que o Alisson, mas o Alisson é um dos grandes méritos da passagem do Dorival Júnior no São Paulo, seu segundo, exatamente colocar o Alisson ser descoberto nessa função, que eu não imaginava, nem o Alisson imaginava. Né? Dois jogadores que mudaram de função, né? Porque o Mateuzinho ele começa a carreira também quase como segundo atacante, como ponta. A exemplo do Alisson, que era um meio ofensivo e se torna um volante. Tem no futebol brasileiro? 7.626. Só no Cruzeiro. Mas é mesmo daquele momento do Flamengo. Tinha Mateusão, Mateuzinho, Matheus Gonçalves, Matheus Riquelme. Aliás, desculpa, produção. Matheus Riquelme, deve ter um jogador chamado Matheus Riquelme. Vence aqui o Matheus Henrique, então, esse duelo. Cruzeiro na frente outra vez. Vamos para os meias? Vou procurar aqui, tá, chefe? Matheus Riquelme. Matheus Pereira contra Oscar. Só isso. Xiii!
Vota Ratinho. primeiro, Giovana Kiel. Matheus Pereira. Eu não sei como o Oscar vai chegar. Essa é a verdade. Acho que o Matheus fez uma excelente primeira parte ali de temporada. Colocado até em vários momentos por mim como o melhor do Campeonato Brasileiro. 5 mil, hein? Acho o Matheus muito talentoso. Vamos, gente, Não que o Oscar não possa atingir um patamar maior, porque a gente sabe da qualidade do Oscar, mas ficou muito tempo longe, né? Num subfutebol ali. Ela tá convicta, ela, hein? Votou no Matheus Pereira. Vitor Sérgio Rodrigues. Então, eu estou sendo coerente aqui, nesse programa, como costumo ser, ou tento, pelo menos. Tenta, né? Ou tenho a percepção de. Criterioso Vitor Sérgio Sendo, Rodrigues. sendo coerente, como eu tenho votado, que é os dois no máximo, eu vou ter que votar no Oscar, né? Acho que o máximo do Oscar é maior que o máximo do Matheus Pereira. De novo, Mauro Betti, cabe a você o voto de Minerva. Então, como a minha função não é ser coerente, eu sou jornalista esportivo, né? Ou seja, jornalista esportivo você é coerente, né? Mas eu tô indo nessa linha do Vitor, assim, pelo potencial, né? Então, Oscar. Gosto muito do Matheus Pereira, tá? 5.300 likes, rumo a 6 Vamos, gente, mil 6 mil. fofoquinho. Eu quero Estamos fofoquinho em chegando campo. no final do programa. Chuva de like. Dropa Chuva o like, de like. agora. Bota pra Tsunami de like. Vai voltar. Borrasca de like. Né? Estamos Cataclismo rumo aos de melhores like. confrontos do 11 contra 11 com Cruzeiro 4, São Paulo 4, hein? Tormentas de like, pronto. Duelo empatado. Vamos pro ataque, Churrada de então. like. Grande Didi também. Cadê? Jogou no São Tá Paulo, lá. 66. Dudu de um lado, Senhora. Lucas do outro. Posso começar? Eles foram passear em Orlando? Foram passear nos Estados Unidos? Segundo a Leila, sim, né? Chamou a responsa, Mauro Betti? Vou. Quer bater o pênalti logo assim? Não, porque o cara... Não, enfim. É o seguinte, Tu tava igual o David Raya lá no nosso desafio do de placa lá, Não, eu pô, só quebrei as pulando costelas. antes e quebrando a costela ainda. Vai. Pior que eu sei muito... me defender, me defender. As costelas, Eu vou no de plural. Lucas pelo seguinte, o Lucas fez uma temporada melhor que o Dudu, por óbvio também, né? O Dudu voltou em setembro, depois de um ano parado e tal, praticamente, enfim, um pouquinho antes, na verdade. Então não foi legal, tem a mudança de clube, de áreas, embora volte a uma casa onde ele cresceu, que é o Cruzeiro, mas pelo que tem jogado é o Lucas. Lucas, pra muitos aqui no chat é poupa-tempo. Giovana Kiel. Eu acho que eu vou matar um pouco, né? Porque eu vou de Lucas também. Não sei se o VS vai de Dudu ou Nesse não. momento, não é nada contra o Dudu, ao Mas contrário. não, mas acho que o Lucas hoje me passa mais segurança também. Acho o Lucas um jogador mais versátil e uma liderança mais positiva. Pelo argumento que você tem usado desde o início, eu acho que o seu voto seria Lucas também. Acho que se a gente fosse pegar o momento recente, era Lucas, porque o Dudu tá voltando e tudo. E se a gente for pegar os dois no máximo, os dois com a setinha pra cima, acho que o Lucas Na função, é mais, né? na acepção luxemburguiana? Não, na setinha pra Você- cima dos jogos do videogame. Não, Isso que eu ia falar, não você viu muito apontada o pro Lucas Shell, com a setinha pra cima? não ou apontado pro Shell do Que professor. tem a ver. Apontado O pro famoso chão. endiabrado, né? Então, São Paulo à Beijo, frente Léo aqui, Lúcio. ó. Porque Voto a pro setinha Lucas. pra cima Aliás, é do empata, né? tempo que eu jogava futebol no videogame, que é do Perfeito. tempo do Winning Do Eleven. Winning Eleven, Que você ficava... Que agora é futebol. Se você jogava Continue ainda apostando. antes lá no International Superstar Soccer, era carinha, né? O cara podia ficar triste, verdade, ou ficar doente, carinha Exatamente. doente, carinha feliz. Continua jogando, por favor. É 5x4 São Paulo ou 4x4? 5x4 5x4, mesmo? é. Confio no... Não, o equilibrado. 4x4 foi depois do Oscar. Boa. É verdade, né? Que era Oscar e Matheus Pereira. Isso. 5x4 São Paulo, São bonita Paulo essa camisa vira! hoje, hein? Rapaz, que programa, hein? Próximo duelo! Caio Jorge contra Luciano. Vota primeiro você, Giovana Kiel. Eu primeiro de novo? Você já tinha votado primeiro na última? Brincadeira, nem Então lembro. vota primeiro o Mauro Nem Betti. lembro. É que o Mauro Betti Eu pediu tô pra bater o zoando, pênalti. Eu bati o pênalti exatamente no último voto. Mas se quiser eu voto também, Caio Jorge. Eu acho que o potencial deles vai ser maior do Caio Jorge do que do Luciano. O Luciano é muito importante para o São Paulo e tal. Mas vejo até mais chances de titularidade merecida para o Caio Jorge do que para o Luciano. E o Caio Jorge terminou bem a temporada. O Caio Jorge na Sul-Americana fez gol em todas as fases, né? Gosto muito do Caio Jorge. Ô, Giovana, você tá mó perninha, hein? Eu te dei a bola pra tu bater o pênalti E os likes? você fez assim, eu não.
Que é isso? Não, isso é outro termo. O que é isso? Cadê isso a responsabilidade? Cadê? Eu sou uma pessoa muito sincera, eu me complico pela minha sinceridade. Você não é Eu autêntico, já falei várias entendeu? vezes que o Luciano ele me irrita porque ele fala demais em campo. Personalidade, fala cadê? Demais em campo, demais. Aí o Caio, ele é mais agradável de assistir porque ele fala menos, né? Mas você não tá no campo pra ver o que ele tá falando, não é de fofoca, Giovana, é futebol. Como não? O fofoquinho tá aqui, pô. Mas o Luciano entregou bastante pro São Paulo, Sem né? dúvida. E o Luciano muitas vezes protagoniza lances bem... Como é que chamam? Ainda mais jogos decisivos, Lucionel Ronaldo, né? Alguma parada assim que a torcida apelidou o Luciano. Por potencial, acho que o Caio vai chegar num potencial mais alto do que o Luciano. Mas hoje, por exemplo, se for comparar a temporada passada, o Luciano entregou mais gols do que o próprio Caio Jorge. Tem uma média maior, né? Porque é claro que o Caio tem menos partidas. Eu vou surpreender, eu vou chocar o mundo agora, hein? Vou votar no Luciano. E tá lendo muito bola verde. Tá lendo muito bola em 1-1. Um voto para Caio Jorge, choca. Um voto para Luciano e de novo cabe a ele. Ai, meu Deus. Assim, Vitor Sérgio Rodrigues. Acho que pelo que jogaram na temporada passada é um voto difícil, porque acho que o Luciano foi, ainda que numa fase do São Paulo meio melancólico, podemos dizer assim, o Luciano destacou. Mas eu acho que, num geral, em termos de máximo, em termos de potencial máximo, eu acho que o Luciano tem algumas limitações que me intrigam, podemos dizer assim. Então eu vou votar no Caio Jorge. Empata o Cruzeiro com o voto coerente de Vitor Sérgio Rodrigues. 5 para o Cruzeiro, 5 para o São Paulo. Emoção até o fim. E chegamos ao último duelo, o duelo de desempate. Põe na tela aí, meu diretor. Olha lá. Gabi, o gol. O homem que decide. Versus ele. Jonathan Calleri. Vota primeiro agora, VS. Então, eu acho que são atacantes de características bem diferentes, né? Acho que, num geral, o máximo de cada um, eu vi mais do Gabigol. Então, sendo coerente, eu vou votar no Gabigol. 1-0 Gabigol. E só para constar, quem acompanha o Mano a Mano que eu, Tainá, que é o primo do eu, Tainá e Formiga fazemos lá no YouTube da TNT Esporte, eu sou conhecido como Calleri Zete, porque você é Calleri Zete. Eu sou Calleri Zete assumido. Aquela Haaland de Calleri, você exagerou um pouco. Não, nessa daí nunca aconteceu. Tu tá igual a galera que faz montagem no Twitter, que várias vezes os caras fazem uma montagem assim, isso aconteceu? Eu falei, não, irmão, esse programa nem aconteceu ainda, então... Ô, Giovana, aqui você vai tocar pro Calleri que vai ser Romário Calleri, ou você vai votar no Gabigol? Então, assim, uma verdade é que o Calleri também não entregou o que poderia na temporada passada. Temporada passada o Calleri deveu o nível dele. O nível mais alto do Gabigol supera o nível mais alto do Calleri. Mas o Gabigol me coloca muitas dúvidas, né? Eu não sei qual vai ser o mod do Gabigol, também tem esse problema de falar demais. Imagina. Eu vou votar no Calleri. Ou aparecer demais quando não der. Ela trouxe o entretenimento. Ela trouxe entretenimento. Deve ter sido... E pode trazer mais se você deixar o seu like. Por favor, gente. Tormenta de like. Acho que deve ser o 11 contra 11 de maior qualidade da história desse programa. Foi decidido no último voto, no desempate do último voto. Uma salva de palmas para esse 11 contra 11, independente do resultado, tá? A gente entregou entretenimento para você e o diretor tem que valorizar o que a gente fez aqui, hein? Tem que valorizar, hein, o diretor. Não. Mauro Betting, é o seu voto que decide. Que vai definir quem vai estar com 6 e quem vai estar com 5. O Calleri, já na história do São Paulo, o Gabi na história do futebol, vai começar uma história no Cruzeiro, tem esse detalhe. O Gabi vem de 2 temporadas abaixo do nível dele, mas o final da temporada passada, simplesmente ele define o título para o Flamengo contra o rival do Cruzeiro, né? Para mim isso pesa. Se fosse escolher para o meu time, eu escolheria fácil Gabigol. Então eu escolho agora para mim fácil Gabigol. Voto pro Gabigol, então, de Mauro Betting. Placar final, vitória do Cruzeiro do Cabuloso. 6 para o Cruzeiro, 5 para o São Paulo. Lembrado mesmo.
Suco de Cruzeiro, portanto, suco de estrelas. Suco de entretenimento. Suco de entretenimento para vocês. Vitória do Cruzeirão.